1. A representação autêntica de Peter Parker. Tobey Maguire é amplamente reconhecido por sua interpretação do Peter Parker como um personagem vulnerável e profundamente humano, o que o torna, sem dúvida, o melhor Homem-Aranha. Ao contrário de outras versões do personagem, que podem apresentar um Peter Parker mais confiante e maduro, Maguire consegue capturar de forma precisa a essência de um jovem tímido e cheio de inseguranças. Este Peter não é apenas um adolescente que ganha superpoderes e se torna um herói, mas um jovem que também enfrenta problemas típicos de sua idade, como lidar com os desafios de ser um estudante universitário, tentar equilibrar um relacionamento romântico complicado e, além disso, carregar o peso da responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Esse conflito interno é um dos pontos mais fortes na caracterização de Peter Parker, e Tobey entrega isso de forma brilhante. Ele consegue mostrar os dilemas emocionais de Peter, que muitas vezes se sente sozinho, incompreendido e até mesmo sobrecarregado por sua vida dupla. Embora seus poderes lhe deem uma força física impressionante, ele é constantemente mostrado como alguém vulnerável, alguém que sofre com a perda e tem que aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Essa autenticidade faz com que o público consiga se identificar com Peter, vendo-o como um personagem real, com falhas e fraquezas, e não como uma figura distante ou infalível. 2. A química com os personagens coadjuvantes e vilões. Outro motivo que fortalece a ideia de que Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha é a química que ele estabelece com outros personagens, sejam eles heróis, vilões ou pessoas próximas. Em particular, sua relação com Mary Jane Watson, interpretada por Kirsten Dunst, é uma das mais memoráveis e emocionantes de todo o universo dos super-heróis. A dinâmica entre Peter e Mary Jane é realista e profundamente humana, o que faz com que o público se envolva com o casal e suas dificuldades. O amor de Peter por Mary Jane não é apenas romântico, mas também algo que se mistura com a culpa, a insegurança e o desejo de ser uma pessoa normal, longe das responsabilidades de ser o Homem-Aranha. Em muitos momentos dos filmes, vemos Peter fazendo sacrifícios, tanto para manter o relacionamento quanto para proteger Mary Jane, e isso mostra como ele cresce como pessoa. Além disso, a relação de Peter com seus vilões também é essencial para sua trajetória. A química com personagens como o Duende Verde e o Dr. Octopus é muito forte, não apenas em termos de batalha física, mas também no emocional. Com o Duende Verde, por exemplo, vemos Peter sendo forçado a enfrentar o pai de seu melhor amigo, Harry, o que coloca em xeque seus próprios valores e princípios. Essa profundidade nas interações com os vilões e aliados faz com que a versão de Maguire seja mais do que apenas um herói lutando contra o mal, mas um homem enfrentando seus próprios conflitos internos enquanto lida com pessoas que têm grande impacto em sua vida. 3. A evolução de Peter Parker ao longo dos filmes. Tobey Maguire também é o melhor Homem-Aranha porque sua performance transmite a evolução gradual de Peter Parker ao longo da trilogia. Em Homem-Aranha, 2002, Peter começa como um jovem inseguro, que ganha grandes poderes, mas não sabe como lidar com as consequências. À medida que os filmes avançam, vemos Peter amadurecer, lidar com perdas significativas e tomar decisões mais difíceis. A transição de Peter de um garoto inocente para um herói ciente de seus deveres é perfeitamente representada por Maguire. Em Homem-Aranha 2, 2004, ele enfrenta sua maior crise emocional, quando decide deixar sua identidade de herói para trás. Esse momento de dúvida é um dos pontos mais profundos da sua jornada, pois ele se questiona sobre seu papel no mundo e os sacrifícios que precisa fazer. No final, ele volta a ser o Homem-Aranha, entendendo melhor a responsabilidade que vem com os poderes que recebeu. Já em Homem-Aranha 3, 2007, vemos um Peter mais confiante, mas também mais corrompido pelas circunstâncias, enfrentando os vilões enquanto lida com seus próprios erros. Esse processo de autodescoberta e evolução, com as vitórias e derrotas que ele enfrenta, faz com que a versão de Maguire seja mais completa e realista, pois é uma representação de crescimento humano, de alguém que aprende com seus próprios erros e se torna uma pessoa melhor. 4. O equilíbrio perfeito entre emoção e ação. Tobey Maguire se destaca como Homem-Aranha não apenas pela sua atuação emocional, mas pela forma como ele consegue equilibrar as intensas cenas de ação com momentos profundos de emoção. Em muitos filmes de super-heróis, o foco tende a ser colocado nas cenas de combate, mas a versão de Maguire do Homem-Aranha é única por não se contentar apenas com a ação. A interpretação de Tobey sempre leva em conta os dilemas emocionais de Peter Parker. Nos momentos de ação, como nas batalhas contra o Duende Verde ou o Homem-Areia, vemos a emoção de Peter se misturando com a física da luta, o que dá um peso extra a essas cenas. Por exemplo, quando Peter luta contra o Duende Verde, não estamos apenas assistindo a uma batalha entre dois poderosos, mas vemos Peter se debatendo com a dor de perder pessoas próximas e com a responsabilidade de proteger a cidade.
Isso é aumentado pela performance de Tobey, que consegue transmitir a luta interna de Peter de uma forma que não é apenas visível nas palavras, mas também nas expressões faciais e nas atitudes. O Homem-Aranha de Maguire não é apenas um combatente do mal, mas alguém que sente e sofre com cada golpe que recebe, seja físico ou emocional. Esse equilíbrio entre o drama e a ação é o que torna os filmes de Tobey tão envolventes, porque ele não é apenas um herói lutando contra vilões, mas alguém que luta com seus próprios sentimentos e escolhas. 5. O impacto cultural e o legado de sua interpretação. A interpretação de Tobey Maguire como Homem-Aranha tem um impacto duradouro que se reflete até hoje, sendo um dos pilares para o sucesso do universo cinematográfico de super-heróis. Quando o primeiro filme foi lançado em 2002, ele não só popularizou o personagem de Homem-Aranha para um público global, mas também estabeleceu um novo padrão para os filmes de super-heróis. Antes de Tobey Maguire, poucos filmes de super-heróis haviam sido tão bem-sucedidos, e muito disso é atribuído à maneira como ele deu vida ao personagem de uma forma mais realista e emocional. A forma como Peter Parker foi retratado no cinema, com suas falhas e vulnerabilidades, criou uma conexão mais forte com o público. Além disso, a trilogia de Homem-Aranha foi uma das primeiras a mostrar que os filmes de heróis poderiam ser mais do que apenas entretenimento, mas também explorar temas profundos como responsabilidade, sacrifício e a luta interna do herói. O legado de Tobey Maguire também é refletido nas versões mais recentes do Homem-Aranha, que, embora apresentem abordagens diferentes, ainda se baseiam em muitas das características que ele trouxe para o papel. O sucesso da trilogia de Homem-Aranha ajudou a estabelecer o gênero de filmes de super-heróis como um dos mais populares do cinema moderno, e sua interpretação continua a ser uma das mais respeitadas e amadas pelos fãs. Sua influência não pode ser subestimada, pois muitos consideram a sua versão do Homem-Aranha como a mais fiel ao espírito do personagem. Tobey Maguire definiu o Homem-Aranha para uma geração, com sua interpretação única e profundamente humana. Ele trouxe uma combinação de vulnerabilidade, força e emoção que fez de sua versão do herói uma das mais amadas e respeitadas até hoje. Seu legado continua, influenciando a maneira como os super-heróis são retratados no cinema e nos corações dos fãs. E você, também acha que ele é o Homem-Aranha ou não? Comente e inscreva-se!